Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 45. Inovação social para inglês ver. Sem resposta, cruzei o céu, dei a volta em tanto sem poder dizer. O tema está na moda, está em alta, né? Inovação social. Tema do meu último livro e de anteriores. O último livro, para quem não viu, está aí na descrição. Inovação social em tempos de soluções de mercado. Vou pincelar alguns conteúdos que estão no livro para ficar mais palatável aqui em formato de podcast. Bom, então nesse preâmbulo vou dizer que o tema está em alta, nunca se falou tanto de inovação social, mas a gente ainda bate cabeça sobre, afinal, o que a gente está dizendo, sobre o que a gente está falando. Tem múltiplas visões e compreensões sobre inovação social. Então, pretendo aqui dar uma pincelada nesse tema. Vamos lá. Não foi suficiente, eu vou embora, não sei pra onde, mas ainda o mundo por dizer, acho que tá claro, e acho da hora. Primeiro aqui o aspecto é fazer o histórico desse assunto. Afinal, inovação social não começou agora por conta da tecnologia, ou até mesmo inovação. Não começou por conta da tecnologia, embora alguns acreditem nisso. Então aqui o histórico é a inovação, esse termo inovação ele vem desde a Grécia Antiga, né, alguns 1000 anos antes de Cristo. E lá o termo que se usava nessa época da Grécia Antiga era kainotomia com K. E esse tinha um significado, esse termo, um significado político, filosófico de contestação. Afinal, a ideia era, digamos assim, introduzir transformações na ordem social e política daquela época. Então, inovar nesse aspecto, de contestar o status quo e buscar novas maneiras. Bem interessante, afinal, né? Essa origem do conceito de inovação. Tem muito de inovação social aí, na época ainda sem esse termo social. Então, na Grécia Antiga era essa a pegada do então conceito de inovação. Não diz mais do que as palavras querem dizer. Hoje eu quero ver o sol. Hoje eu vou achar tua casa. Bom, alguns milhares de anos depois, já no século 3, 4 depois de Cristo, esse termo ele foi inserido no vocabulário latino. O termo é inovo, com 2 N's, inovo. E aí o significado desse termo ele já puxava para uma coisa mais positivista. De um lado espiritual, a busca por uma alma mais pura, sem pecado e tal. E numa vertente mais jurídica, a ideia de se repaginar o arcabouço legal então vigente naquele momento, século 3, 4. Mais ou menos ali quando aflora o cristianismo tal como o catolicismo, tal como a gente conhece um pouco hoje. O início ali da Igreja Católica. Então ele tem essa pegada de lado espiritual, busca por uma alma mais pura, e pelo lado jurídico de repaginar, de tentar construir algo novo. Bom, fazendo um novo corte aqui, alguns séculos para frente, digamos que a gente tem uma terceira onda da inovação, que é na era da Reforma Protestante. Vou colocar aqui início dos anos 1500, mais ou menos. Para quem estudou na história, aí, o personagem que ilustra a reforma, o Martinho Lutero. Então, aí, nesse momento, o conceito ele vai se tornando mais próximo do cotidiano das pessoas. Só que aqui a gente tem um cavalo de pau no termo, né? Porque até então era um termo que tinha um viés de transformação, digamos, para frente. E aqui o conceito ele vira um caráter de controle. Ou seja, não seriam toleradas inovações pelas coroas, por quem detinha o poder político e econômico da época. Então aqui a inovação ela passa a ter um viés negativo, né, de controle e de não aceitação de que houvessem inovações. E aí ao longo dos séculos seguintes,
né, de 1500, 1600, 1700, esse conceito ele ficou um pouco restrito a esse viés de... ele basicamente atendia a interesses políticos e eclesiásticos da época, e ele tinha esse caráter de acusação, de controle. Então, inovar em qualquer área era visto como uma contravenção, como algo passível de duras punições. Não era aceitado qualquer tipo de inovação, porque isso era visto como algo subversivo, vamos colocar nesses termos. Então é interessante ver que do conceito original da Grécia Antiga, que era, digamos, subversivo, né, ele passa a ter um caráter aqui de anti-subversivo. Assim, não poderia se ter qualquer tipo de inovação, e isso era duramente repreendido. Bom, dando mais um salto aqui, a gente chega no século XX. E aí, no século XX, o termo se torna mais amplamente aceito, inovação vai virando um termo bem conhecido, e ele vai adquirindo outros contornos, geralmente vinculado à ideia de progresso material e social. Então, interessante, né, que aqui ele já tem um viés de progresso, né? E aqui também vale lembrar que bebendo bastante nas ideias do positivismo que estavam ali presentes nesse momento. E aí a gente avança mais um pouco no tempo, a gente chega na pós-Segunda Guerra Mundial, ali final de meados dos anos 40 para frente, né? O conceito ele reforça essa ideia da inovação a serviço do crescimento econômico e do progresso material. E aí ele passa a adquirir esse caráter, né? Como a inovação como um motor, como um vetor de crescimento econômico e de progresso material. E curioso porque desde o pós-guerra, esse foi a bandeira, digamos, que a inovação assumiu, e ela passa a ser contestada já a partir dos anos 80, porque de fato se começa a questionar, mas espera aí, inovação só está a serviço de crescimento econômico? E os problemas que começam a pipocar em termos de problemas sociais, ambientais, que já eram bastante perceptíveis ali nos anos 80. Como é que essas outras questões ganhavam espaço na agenda da inovação? E até então elas eram absolutamente marginais nessa discussão da inovação. Então, a partir daí, dos anos 80 para frente, começam a surgir adjetivações ao termo inovação. Você começa a colar algum adjetivo junto com o termo inovação, justamente para demarcar esse caráter de que, olha, a inovação não está a serviço apenas do desenvolvimento e crescimento econômico, tem outras variáveis que precisam ser consideradas. Então, dali começam a colocar termos como inovação disruptiva, inovação aberta, responsável, sustentável e outros. Que a vida é um ato de coragem. Tirei a flecha do teu colo. Interessante, né? Porque o termo inovação social, ele foi emergindo nesse processo. Talvez ele seja um dos últimos dessa onda de adjetivações. Mas embora essa expressão ela já fosse conhecida, inovação social, desde o século XIX. E ela carregava compreensões distintas atuais. Então, assim, na época que, digamos, foi cunhada pela primeira vez a inovação social, ela tinha um caráter quase como um sinônimo de socialismo, que não é bem a linha que ela, né, a compreensão que ela tem hoje. É interessante, né? Curioso. Bom, então, assim, feito um pouco esse preâmbulo, e aí, obviamente, já nos anos 2000, né, a inovação social, de fato, começa a ser mais ressignificada, já esse termo, e aí se aprofunda mais a sua compreensão e essas confluências com essas agendas que eu fui citando aqui nesse breve histórico. E aí, só para fechar, dizer que o termo inovação social hoje, embora não carregue no nome o ambiental, socioambiental, está presente aí dentro. Tanto é que alguns autores utilizam o termo inovação socioambiental, mas é mais comum, e globalmente é mais comum também, encontrar o termo inovação social, considerando o ambiental aí contido dentro da expressão. Se tiver que ser na
você quiser, eu vou. Se tiver que ser na bala, vai. Se tiver que ser sangrando, vai. Bom, feito esse breve histórico, vamos num outro ponto aqui, que é basicamente a gente dizer que a gente está buscando um conceito para chamar de nosso, por enquanto. Então, para além da gente ficar gastando muita energia para encontrar um conceito de inovação social mais adequado, mais completo, etc., o que importa aqui é que a gente encontre algum conceito com o qual a gente se identifique e a gente siga em frente e parta para ação com ele. Lembrando que é um termo que eu fiz esse breve histórico e mostrar que ele tem uma caminhada longa e ele segue sendo um termo em construção e, portanto, em disputa. A gente viu nessa caminhada histórica que inovação social, como um termo, ele é mais recente. Então, ele bebe da caminhada da inovação, mas ele se constitui como um campo em si de forma bastante recente e, portanto, é um campo em construção e em disputa. Então, isso é importante demarcar. A compreensão que às vezes a gente carregue de inovação social hoje, daqui a algum tempo, talvez ela seja alterada ou modificada, e é isso mesmo, faz parte de uma área aberta em construção. Eu tenho adotado a seguinte compreensão de inovação social, estou confortável com ela, que é novas, inclusivas e colaborativas abordagens para enfrentar questões sociais e ou ambientais. Acho que ela dá conta um pouco dessa ideia de uma inovação social que tem tanto processo quanto resultado. Então, tanta maneira de se fazer esse enfrentamento às questões sociais e ambientais precisa ser dialógica, precisa ser cooperativa, né, e etc., inclusiva, quanto, no final do dia, o que a gente está... A missão da inovação social é, de fato, enfrentar questões sociais ou ambientais. Não faz sentido ela continuar sendo um vetor de crescimento econômico apenas. Então, tem esses dois lados aqui na compreensão, o lado de processo, de abordagem e o lado de finalidade. Está bastante claro isso. Bom, fora do Brasil, essa discussão ela já vem sendo feita desde o início dos anos 2000. Né? Eu bebo bastante na influência da Europa, mas em outros mercados, digamos assim, essa discussão tem avançado. Tem várias referências, vou citar aqui o Atlas de Inovação Social, está aí na referência, dentre muitas outras referências. De novo, lá no meu livro cito várias delas, está lá para quem quiser buscar. E aqui no Brasil, a gente ainda está numa fase de compreensão, tentando entender o termo e as suas correlações com outras agendas que já têm mais terreno por aqui, como investimento social, como negócios de impacto, como terceiro setor e por aí vai. Então, enquanto a gente está tentando encontrar qual é o rumo e qual é essa inovação social tupiniquim, o termo vai sendo empregado de diferentes maneiras. Você vai encontrar de tudo, né? Abordagens distintas e às vezes até contraditórias, e não é muito diferente do que acontece fora do Brasil. Basicamente, ora, o termo ele é usado como um selo de boas práticas, tal organização é inovadora, né, como do ponto de vista social ou ambiental, e ora ele é empregado como um sinônimo de empreendedorismo social. E aqui eu digo assim, ele é e não é isso, né? Ele é um pouco de estudo, mas ele não se resume só a essas coisas. O termo inovação social ele é mais profundo e mais complexo do que isso. Sem resposta, cruzei o céu, dei a volta em tanto sem poder dizer. Bom, e para ir fechando aqui, a gente precisa fugir desse selo de boas práticas, daí o título aqui do podcast, desse episódio, de ser inovação social para inglês ver, porque no final do dia, essa inovação social de selo ou de sinônimo de empreendedorismo, ela é para inglês ver, porque a gente reduz demais o conceito e a potência da inovação social, ela é muito além disso. Então, a gente tem que fugir desses rótulos superficiais e essas abordagens rasteiras da inovação social. E o que eu tenho defendido? Tenho defendido 3 coisas. Primeiro, a gente precisa qualificar e adensar a compreensão sobre esse tema, inovação social. A gente precisa sair, né, desse senso comum e dessas abordagens equivocadas e rasteiras do tema. Segundo, a gente precisa construir conexões e intercâmbios
entre organizações e pessoas profissionais que estão atuando nesse tema, dentro e fora do Brasil. E aqui a pergunta que eu faço é: será que os que estão fora do Brasil e, digamos, mais avançados nessa discussão estão de fato abertos a esse tipo de interação com a gente do Sul Global? Tenho lá minhas dúvidas, porque eu tenho feito esse esforço e, digamos que é um misto de emoções esse processo. E o terceiro ponto que eu tenho defendido é: a gente precisa refletir sobre quais formatos de ecossistemas de inovação social a gente pode construir pelo Brasil. E aqui, gente, eu não estou dizendo que o ecossistema de inovação social é igual a ecossistemas de negócios de impacto, ou de investimento social privado, ou de sociedade civil que já existem pelo Brasil. O buraco aqui é mais embaixo, tem mais complexidade aqui, e a gente tem visto isso acontecer muito pouco aqui ainda nas discussões do Brasil. A gente fala muito de ecossistema de impacto, muito vinculado à agenda de negócio de impacto, mas a gente fala pouquíssimo sobre ecossistemas de inovação social, que agrega não só essa camada de soluções de mercado, mas outras camadas, outras expressões de enfrentar questões sociais e ambientais. Então aqui o buraco é mais embaixo. Então são esses 3 pontos que eu tenho defendido: qualificar, adensar a compreensão do tema, construir conexões e intercâmbios e refletir sobre quais formatos de ecossistemas de inovação social cabem para a gente no Brasil. Bom, e para fechar mesmo aqui o episódio, lembrar, então, o tema está em alta, veio para ficar, não é uma modinha. Cabe a gente que está com a mão na massa no tema e quem está chegando. A gente precisa se apropriar desse tema e chegar junto nessa roda, nessa conversa. Há espaço para todo mundo nessa roda. O tema está aberto e em construção. Chega chegando quem está escutando e gosta do tema e traz a sua pegada para dentro da conversa. Obviamente, a gente não está num viés aqui só de inovação e inovação social por tabela, como sinônimo de tecnologia, de digital, nada disso. Esse componente está presente, mas ele não se resume a isso. Às vezes são inovações mais simples, que geram ótimos e grandes impactos em boas práticas de inovação social. Para citar uma, tem várias no Brasil. Para citar uma, as cisternas, de captação de água de chuva. Foi um projeto da sociedade civil que virou política pública e basicamente não tem grande aparato tecnológico do ponto de vista digital nessa solução, e ela é bastante inovadora e bastante impacto gera. E obviamente, claro, há também práticas de inovação social que adotam o uso de tecnologia. Então também há espaço para isso, obviamente. Então, para dar um exemplo, um outro exemplo, tem vários. O uso de inteligência artificial, por exemplo, para combater violência contra a mulher. Dando um outro exemplo aqui, a plataforma Eu Sou Glória, super legal. E tem muitos outros exemplos bacanas aí pelo Brasil. Então, só pincelando aqui, deixo na descrição também esses exemplos. E quem tiver mais, coloca na roda aí, compartilha com a gente, que estamos precisando de boas referências de inovação social. E aqui eu não estou trazendo referências de negócios de impacto, tem muitos. Estou trazendo referências de inovação social. Geralmente são referências que têm problemas, digamos assim, tem desafios de modelagem de negócios, e é essa a ideia mesmo da inovação social, é acolher também essas iniciativas e essas expressões. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nesse episódio eu procurei trazer um rápido apanhado da inovação social, para além daquela para inglês ver. E se você quiser aprofundar mais no tema, deixa a dica aí do livro, e tem bastante material já disponível para a gente se divertir nessa agenda, que é bastante apaixonante. Recomendo para quem estiver buscando uma agenda, um tema nessa grande agenda, nessa grande arena socioambiental. Inovação social é uma boa porta de entrada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, se cuidem e até a próxima.